Já, desembargador. Bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Sejam todos muito bem-vindos. Como de praxe, seguindo o procedimento, se não houver embargo dos desembargadores, nós dispensaríamos a leitura da ata da sessão passada. Todos de acordo? De acordo. De acordo. A leitura de acórdão a ser procedida, desembargadores? Não. Não. Indago também se há processos a serem adiados ou retirados de pauta. Embargador Jorge. Nada tenho, presidente. Embargadora Nilza. Nada. Eu tenho 2 processos. Primeiro, eu estou retirando de pauta, que trata do recurso em sentido estrito número 02322121, dígito 24 de 2014, em que é recorrente Gerard Felipe do Carmo Ribeiro e Silva, recorrido Ministério Público, advogados Marcos Paulo Coelho de Souza, Cásser Jorge Chama Dib e Pablo de Paulo Lima. Este, então, está retirado de pauta. Também, não retirando de pauta, mas no sentido de adiar o julgamento, o processo que está em segredo de justiça, que trata da apelação criminal número 021-8589, dígito 75, de 2017, em que é apelante J.C.N.E., cujo defensor é a Defensoria Pública, um dos representantes da Defensoria, e eu estou adiando este julgamento em razão do pedido da própria Defensoria Pública, ficando já pautado para a próxima sessão. Não havendo mais adiamentos, passemos, então, a julgar o item 1 da pauta dos processos em mesa. Janaína? Habilitemos, então, o defensor público, me parece que é o doutor Fernando Mestrinho. Sim, ele já está entrando. Bom dia, desembargadores, me ouvem? Sim, bem-vindo, doutor Fernando Mestrinho. O senhor consegue nos ouvir? Ouço muito bem. Muito bem. Presidente. Pois não. Presidente, se não houver, se todos concordarem com o teor do meu voto, eu acredito que talvez não haja necessidade do defensor, nesse processo, fazer sustentação oral, porque eu estou concedendo a ordem. Ok, Perfeito, eu vou apenas apregoar o processo, e aí, então, já passo a palavra a Vossa Excelência. Chama julgamento o habeas corpus criminal número 4002-201, dígito 11, de 2020, em que é paciente Ítalo Ribeiro da Silva, o relator desembargador Jorge Manuel Lopes Lins integram este julgamento e o próprio desembargador Onilson. O voto do relator, conforme já explicitado, é no sentido da concessão da ordem. Eu indago Vossa Excelência, doutor Fernando, se dispensa a leitura do voto e faríamos apenas a leitura da ementa. Sim, Excelência, dispenso a leitura do voto e dispenso a sustentação oral também, Excelência. Palavra do desembargador Jorge. Não. Obrigado, senhor presidente. Vou fazer de forma resumida. Habeas corpus, tráfico e associação para o tráfico, paciente solto durante toda a instrução criminal, preventiva decretada na sentença, vício de fundamentação, ausência de elementos concretos e contemporâneos que fundamentem o decreto da prisão preventiva. Ordem concedida. Muito bem. Estando todos de acordo, o resultado está proclamado na forma do voto do relator.
Passemos ao item 2 da pauta. Chama julgamento habeas corpus número 424-24, dígito 61 de 2020, em que a paciente Maicon Gomes dos Santos será defendido pela Defensoria Pública. O relator, desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, integram este julgamento eu e desembargador Onilza. Senhor presidente, Pois não? da mesma forma esse, tem o mesmo... Estou também concedendo. Eu indago ao doutor Fernando. Se dispensa a leitura do voto e que seja feita apenas a leitura da emenda. Sim. Dispenso, sim, excelência. É um paciente crônico de grupo de risco, também dispenso a leitura e a sustentação, excelência. Bom, não havendo divergência, o resultado está proclamado na forma do voto do relator. Passemos ao item 3 da pauta em mesa. Chama julgamento habeas corpus criminal número 437.6, dígito 40 de 2020, que é paciente Igor Ferreira Bentes. A relatora é a desembargadora Onilza Abreu Guerra, participo do julgamento eu e o desembargador Jorge. Janaína, Pois não, desembargador. o advogado se habilitou a receber o sim, está presente? Não, esse não é o da defensoria, desembargador. Não, eu estou chamando o item 3, eu acabei atropelando, eu estou chamando. Eu vou desconsiderar, e justamente você me lembrou, a gente tinha combinado fazer a alteração da pauta. Então, vamos desconsiderar este apregoamento do item 3 dos processos em mesa. Eu vou chamar a julgamento o item 3 dos processos pautados, que trata da apelação criminal número 024-2084, dígito 61 de 2011, em que a apelante Raimon Ferreira Furtado faz a sua defesa à Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Eu sou presidente e relator e participam do julgamento desembargador Onilza como revisor e desembargador Jorge como membro. A sustentação oral está a cargo da Defensoria, que pediu inscrição. Doutor Fernando Mestrinho, perdão, doutor Fernando Mestrinho. Imagina, é homônimo quase. Enquanto eu indago Vossa Excelência, doutor Fernando, se dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, excelência. O Ministério Público gostaria de se manifestar? Doutor Flávio. Eu apenas mantenho o parecer constante dos autos, excelência. Muito obrigado. Então, a partir de agora, doutor Fernando, Vossa Excelência tem 15 minutos para proceder à sua sustentação oral. Obrigado, excelência. Prometo ser breve, bastante objetiva na análise da presente apelação. Uma apelação interposta contra uma sentença que condenou o assistido Raimon Ferreira Furtado pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes. Na apelação, a Defensoria traz 3 teses, a primeira relacionada à retirada da majorante do emprego de arma de fogo, a segunda pelo reconhecimento da atenuante da confissão e a terceiro pedido da apelação diz respeito à desclassificação do crime de consumado para o delito tentado. E eu vou me ater apenas a 2 teses, a primeira e a última, ou seja, a retirada da majorante do emprego de arma de fogo e o reconhecimento da modalidade tentada. Esses são basicamente os fatos, inclusive o parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso nesses 2 pontos especificamente, pelo improvimento no que diz respeito ao reconhecimento da atenuante da confissão diante da súmula, mas pelo provimento no que diz respeito tanto à retirada da majorante do emprego de arma de fogo, quanto no que diz respeito à desclassificação de consumado para tentado. Quanto à primeira tese da retirada da majorante de arma de fogo, a Defensoria tem conhecimento da jurisprudência que diz que é
prescindível a apreensão da arma de fogo, mas no caso do presente processo, a arma de fogo foi efetivamente apreendida e periciada. E na perícia foi constatado não só que ela estava desmuniciada, como o tambor dela estava inoperante. Ela não possuía, nem mesmo ela possuía um percutor, então ela não era apta à produção de disparos. Então, nessa situação em que a apreensão da arma e o laudo atesta sua incapacidade para a produção de disparos, a majorante tem de ser retirada conforme a jurisprudência dominante nesse sentido. Quanto à desclassificação para a modalidade tentada, a própria leitura da sentença, já é possível constatar, a partir da própria leitura da sentença, que não houve a inversão da posse dos bens. Então, a tese não diz respeito nem se houve apreensão do bem por curto período de tempo. Não se trata nem dessa discussão. Simplesmente não houve a apreensão da res pelos autores do fato. Então, o roubo não chegou a se consumar, já que, apesar de iniciada a execução, não houve sequer tocou nos bens a serem subtraídos. A Procuradoria foi bastante cuidadosa nesse sentido, a Procuradoria de Justiça, que no parecer ela detalha as várias frases das vítimas que demonstram que não houve nem mesmo esse toque. E, portanto, se nenhum objeto foi sequer tocado, não há que se falar em inversão de posse, não cabe nem discutir se houve ou não inversão da posse, já que nenhum dos objetos que seriam subtraídos foram tocados. E, diante disso, Excelência, a Defensoria pede então o provimento do recurso, nesse sentido de desconsideração da majorante do emprego da arma de fogo e a desclassificação do crime da modalidade consumada para a modalidade tentada. É como a Defensoria se manifesta, Excelência. Bem, o meu voto, como Vossas Excelências podem ver, está colocado, e eu preciso tocar em alguns pontos que foram, não agora sustentados oralmente, mas que estão colocados no recurso escrito. O primeiro diz respeito à circunstância atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, que trata de modo genérico a possibilidade de diminuição de pena. Eu digo o seguinte, sobre esta alegativa, também serei muito breve. Segundo a teoria da coculpabilidade, o Estado e a sociedade seriam corresponsáveis nas hipóteses de crimes perpetrados por pessoas que são vítimas da desigualdade social, tendo em vista que contribuíram para a colocação do sujeito em posição de risco social. Todavia, tal hipótese vem sendo amplamente refutada pelos tribunais superiores, pois atenuar a pena do agente em face das desigualdades materiais e sociais existentes seria laurear aqueles que se enveredaram pela criminalidade. A aplicação da teoria em questão acabaria por fomentar o cometimento de delitos por pessoas que se sentem injustiçadas em face de sua condição econômica, servindo ainda de verdadeiro escudo para os que fazem do crime o seu meio de vida. Condutas estas que devem ser veementemente coibidas por parte do Poder Judiciário. E aí eu trago vasta jurisprudência acerca do tema, porquanto os tribunais têm repelido a adoção dessa atenuante genérica sob esta justificativa. Com relação à majorante do emprego da arma de fogo, eu venho concordando no meu voto, senhores desembargadores, doutor Fernando, com a tese sustentada pela Defensoria, porquanto, como bem colocado por Sua Excelência o senhor defensor, posteriormente à realização do crime, houve a perícia onde foi constatada que a arma não simulacro, mas que ela não tinha qualquer potencial ofensivo. Então, com relação a este argumento, eu estou dando procedência ao recurso e afastando a majoração da pena em razão do que fora feito na sentença de primeiro grau. Com relação à causa de diminuição de pena do artigo 14, que invoca a incidência da minorante da tentativa no patamar de 2/3, tendo em vista que, aí abro aspas, nenhum bem chegou a ser subtraído
da escola ou dos alunos, mesmo que por curto espaço de tempo, não havendo tempo para que objetos ou valores fossem retirados ou não da ação do apelante em razão da pronta reação da vítima, impedindo que o delito se consumasse. Fechou aspas. Com relação a esta tese, senhores desembargadores, eu também dou provimento a este argumento, porquanto devidamente comprovado nos autos que em momento nenhum houve a subtração por parte do apelante dos bens objeto em tese do roubo. Entretanto, eu digo em meu voto, sendo assim, levando-se em conta que não houve subtração de qualquer bem alheio móvel por parte do apelante ou de seus comparsas, o reconhecimento da minorante da tentativa é a medida que se impõe. Em relação ao quanto, entretanto, de diminuição de pena, a defesa roga pela aplicação do grau máximo de 2/3 sob a alegação de que a ação do apelante foi obstada em momento distante da consumação do delito, ainda na fase inicial, logo após o anúncio, sem a retirada de qualquer bem do local. Sob esse aspecto, enfatiza-se que, quando estiver diante de causas de diminuição ou aumento de pena, deverá o julgador, de forma fundamentada, eleger a fração de aumento ou de redução a partir da análise individualizada do caso em concreto. Na espécie, tendo em vista que o recorrente adentrou no estabelecimento, anunciou o assalto, trancou o proprietário e os alunos em uma sala de aula e exigiu que lhe entregassem computadores, celulares e dinheiro. Tenho que, ao contrário do alegado, a consumação delitiva não estava distante e foi impedida em razão da atitude corajosa da vítima que reagiu ao assalto. Logo, conclui-se pelo estágio avançado da atuação do apelante, tendo em vista a maior proximidade da conduta ao resultado almejado, motivo porque deve incidir a diminuição da pena no menor grau legalmente previsto, ou seja, 1/3. E aí, nesse sentido, eu faço referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma que, com relação a esse aspecto, eu adoto parcialmente a tese de Vossa Excelência, doutor Fernando, mas não a concedo em 2/3, e apenas em 1/3. E aí, então, em razão desse reconhecimento, me impõe o redimensionamento da pena. E aí, então, eu digo o seguinte: considerado como favoráveis todas as balizas do artigo 59 do Código Penal, bem como a ausência de qualquer irresignação nesse sentido, preservo a pena base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias multa. No segundo estágio, não se vislumbra a presença de quaisquer agravantes ou atenuantes, sendo refutada a incidência do artigo 66 do Código Penal, razão pela qual a penalidade permanece em 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Na terceira etapa, e aqui é o que importa a Vossa Excelência, Fernando, deve ser reconhecida a causa de diminuição do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, crime tentado, motivo porque, levando-se em consideração o avançado iter criminis, reduzo a pena em 1/3, passando a dosá-la em 2 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa. No mais, pelas razões acima explicitadas, afasto a causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1, item 1, do Código Penal, emprego de arma de fogo. Contudo, tal decote não tem o condão de influenciar no cálculo dosimétrico, tendo em vista a existência de outra majorante, concurso de pessoas, a qual foi estabelecida por parte do juízo ACOR no mínimo legal de 1/3, recrudescimento este que será mantido por esta instância recursal.
Sendo assim, torno a reprimenda definitiva em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais 13 dias multa, a ser cumprida em regime aberto, a teor do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, mantendo-se os demais comandos da sentença combatida quanto à impossibilidade de substituição da pena corpórea por restritiva de direitos e a inviabilidade do benefício previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo. Por isso, e em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pelo parcial provimento do apelo, na forma já dita. É este meu voto que submeto aos senhores desembargadores. O desembargador Jorge está em discussão. Pois não, presidente. Eu acompanhei atentamente a leitura do seu voto. Também estou aqui acompanhando e lendo pelo monitor. Não tenho nada a opor. Concordo plenamente. Desembargador Onilson. Igualmente, acompanhei atentamente aqui no SAD e eu voto com Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, o resultado está proclamado na forma do meu voto. Doutor Fernando, seja sempre muito bem-vindo. Saúde e até a próxima. Igualmente, dizer que até eu concordo com o voto de Vossa Excelência pela forma fundamentada concretamente nos fatos, então fica até difícil para a Defensoria, felizmente, encontrar fundamentos para um novo recurso. Muito obrigado, doutor. Seja sempre bem-vindo. Passemos, então. Julgamos o que agora, Geisa? Desembargador, tá, perdão. Vamos para o HC em mesa, né? É o 400-3376, dígito 40. O item 3. Item 3. Muito bem. Chama julgamento o item 3 da pauta em mesa, que trata do habeas corpus criminal número 400-3376, dígito 40, que é paciente Igor Ferreira Bentes. A relatora é a desembargadora Onilza e participam do julgamento eu mesmo e o desembargador Jorge. Aqui nós temos um pedido de sustentação oral, cujo advogado é Rogério Ramon de Souza Xavier. É isso, Geisa? Isso mesmo, desembargador. Janaína, o advogado se encontra... Está presente, sim, desembargador, já está sendo admitido. Bom dia, doutor Rogério. Bom dia, Excelência. O senhor consegue nos ouvir? Consigo, sim, consigo. Muito bem, doutor Rogério. Está em julgamento o habeas corpus criminal número 43376, dígito 40-2020, que é paciente Igor Ferreira Bentes, Vossa Excelência é o defensor. Exatamente. Não é? A relatora é a desembargadora Onilza e participo do julgamento eu, desembargador Jorge. Eu pergunto a Vossa Excelência se dispensaria a leitura do relatório do habeas corpus ou insiste na leitura, doutor Rogério? Dispenso, Excelência, dispenso. O Ministério Público gostaria de se manifestar, doutor Flávio? Apenas para confirmar o parecer constante dos autos, Excelência. Muito bem. Desembargadora Onilza, posso passar a palavra ao defensor? Pode, presidente. Doutor Rogério, a partir de agora, Vossa Excelência tem 15 minutos. Obrigado. Inicialmente, eu quero dar um bom dia, né, a todos os presentes. Excelentíssima doutora desembargadora Onilza Abreu Gert, a relatora do presente habeas corpus, que se encontra em julgamento. Tenha os cumprimentos deste advogado. Doutor
promotor de justiça Flávio Lopes também receba os cumprimentos deste advogado. Os demais desembargadores presentes, doutor Joomar Ricardo e doutor Jorge Lins, recebam os cumprimentos deste advogado. Doutora Geisa Marjorie também. Inicialmente, o paciente Igor Ferreira Bentes foi acusado pela suposta prática do crime de roubo qualificado, previsto no artigo 157, parágrafo 2º e parágrafo 2º-A, inciso 1, né, combinado com o crime continuado e corrupção de menores. Excelências, a partir de uma análise minuciosa da decisão proferida pela autoridade coatora, observamos que existem, na nossa interpretação, existem algumas divergências. E a partir daí eu peço a vênia para citar alguns trechos dessa decisão. E inclusive, eu vou ler aqui para Vossas Excelências. Por oportuno, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva, consupedâneo nos artigos 282, inciso 1 e 2, 312, 313, inciso 1 e 316, em virtude de haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, que é o fumus commissi delicti. Até aí tudo bem. E perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados à garantia da ordem pública, que é o periculum libertatis, em face da evidente periculosidade dos custodiados. Cifrado nos modus operandi do delito praticado por um número elevado de agentes, inclusive um de menor. A partir daqui, podemos observar que o fumus commissi delicti encontra-se perfeitamente fundamentado. Já o periculum libertatis, a defesa entende que não existe pelo fato de não ter acontecido, não ter em face da evidente periculosidade social dos custodiados. Sim, ela tá falando que a periculosidade do acusado é muito alta, né? Então, não existe essa periculosidade, tendo em vista que o acusado é primário, é a primeira vez que ele está incorrendo nesse tipo penal, e por isso nós entendemos que essa decisão não fora como esperamos. Portanto, ousamos discordar, né, da decisão da doutora Patrícia Macedo. Só um minutinho. Além disso, no artigo 312 do Código de Processo Penal, prevê os requisitos da decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a garantia da ordem econômica, mas no caso em apreço, nós podemos afirmar que não existe nenhuma impossibilidade de o paciente botar em risco a sociedade, né? Então, não existe o paciente não bota em risco a sociedade, muito menos coage testemunhas. Então, a gente entende que não está presente os requisitos do artigo 312.
É desta forma que a defesa se manifesta, requerendo de Vossas Excelências a concessão da ordem do habeas corpus, né, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no artigo 319, todas que Vossas Excelências entendam necessárias. É assim que se manifesta a defesa. Muito obrigado pela atenção e um bom dia. Muito obrigado, doutor Rogério. Com a palavra, desembargador Onilza. Obrigada, doutor Rogério. Eu passo, então, a ler o voto. Vou fazer um resumo, o voto é um pouco longo. E rebato no voto esses argumentos que o advogado levantou. No presente caso, aduz o impetrante em seu pedido, em síntese, que a medida deve ser concedida, determinando-se a liberdade provisória do paciente, sobretudo pelo fato de residir o constrangimento legal, com a inexistência de hipótese prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como condições favoráveis ao denunciado a ensejar a concessão da presente ordem, para fim de que a constrição do mesmo seja revogada. Pois bem, eu começo analisando direito constitucional, previsto do habeas corpus, as condições de procedibilidade do habeas corpus, os quais estão presentes, foram preenchidos os pressupostos, e eu passo, então, a análise do mérito. A despeito das alegações do impetrante, vislumbro da detida análise do feito a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, quais sejam o fumus commissus delicti, consubstanciado nos indícios de autoria e na prova da materialidade, e o periculo libertatis, fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito, consubstanciado na infração do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, parágrafo 2º também, combinados com o artigo 71, 288 do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu passo a descrever aqui a doutrina sobre esse assunto. É disso que a prisão preventiva, à luz do princípio da presunção de inocência, reveste de natureza excepcional. O que significa dizer que a sua imposição e manutenção somente se justifica quando restar evidenciado, através de dados concretos, o preenchimento dos artigos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Transcrevo os artigos e jurisprudência sobre isso. Dessa feita, extrai-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, considerando a prática do crime tipificado no artigo 157, como já falei em seus parágrafos, e mais o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque tinha um menor envolvido, cuja prisão fora decretada como garantia da ordem pública essencial no caso dos autos, posto que o delito cometido pelo paciente é concretamente grave e a complexidade da causa justifica a manutenção de sua prisão até o presente momento, não sendo o caso, portanto, de fixação de medidas cautelares, ante o risco concreto à manutenção da ordem pública, encontrando-se previstos os artigos da prisão preventiva dos artigos 312 do CPP. E aí constato, portanto, os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas carreadas aos autos e, diante do quadro delineado, observo que a manutenção da prisão é a medida que se impõe, inexistindo qualquer constrangimento legal, uma vez que constatada a presença dos elementos concretos aptos a justificar a medida questionada. Trago jurisprudência nesse sentido, que está colacionada aqui nos autos. Assim, entendo que se encontra presente a justa causa necessária, impondo-se a regular persecução penal, a fim de que os fatos sejam esclarecidos em processo judicial, garantidos o contraditório e a ampla defesa. E trago mais decisões nesse sentido. Com efeito, presente os requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, baseado em indício de envolvimento no crime e nas consequências para a sociedade, e para a apuração do fato e a futura aplicação da pena, vejo a necessidade de aprisionamento do acusado.
E já caminho para finalizar, senhor presidente, desembargador Jorge e o procurador Flávio. Finalizo, então. Dessa maneira, constato que a prisão preventiva do paciente encontra-se perfeitamente respaldadas, haja vista que não ocorre constrangimento legal, além da prova da existência do crime e dos suficientes indícios de autoria. E, ante o exposto, em consonância com o graduado ou órgão do Ministério Público, conheço e denego a ordem impetrada nos termos acima já especificados. É como voto, senhor presidente. Está em discussão, desembargador Jorge. Com a relatora, senhor presidente. Eu também, não obstante reconhecer que a peça do habeas corpus é uma peça muito bem fundamentada, e já aqui parabenizo o doutor Rogério, mas a relatora rebateu ponto a ponto, argumento a argumento. Nós temos o voto dela disponível já há algum tempo, então, efetivamente, a custódia está justificada, a mais ainda agora, pelos elementos de convicção trazidos pela desembargadora Onilza, e por isso mesmo acompanho Vossa Excelência. Então, não havendo divergência, o resultado está proclamado na forma do voto do relator pela denegação da ordem. Doutor Rogério, seja sempre muito bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado, Excelência. Tenha um bom dia e um bom trabalho nas próximas oitivas aí. Muito obrigado. Okay. Continuando na pauta, passemos ao item 1 dos processos pautados, que trata do recurso em sentido estrito número 0240958, de 92, que é recorrente José Fabiano Alves da Silva, advogados Diego Marcelo Padilha Gonçalves, Félix Valois Coelho Júnior, relator desembargador Jorge, e eu indago a Janaína se há alguém na sala esperando. Não, desembargador, os advogados citados, nenhum estão na sala de espera. Então, é o item 1 dos processos pautados. O relator conhece do recurso e nega provimento. Alguma divergência? Havendo divergência, o resultado está proclamado na forma do voto do relator. Passemos, então, agora ao segredo de justiça, não é isso, Geisa? Sim, desembargador. Temos o item 5 e o item 6. Por esse motivo, vou pedir para a Janaína para que desconecte o YouTube.